Oi gente, no vídeo de hoje eu vou trazer dicas de estudo que funcionam, porque funcionaram pra mim na época do ensino médio, do técnico, agora na faculdade, e eu tenho certeza que vai funcionar pra ti também, né? A primeira dica que eu trago pra vocês é assim, aquela de praxe que todo mundo fala, a gente não leva a sério, mas quando tu coloca em prática, é aquilo que parece que é o que faltava, sabe? Que é, tenha um local de estudo organizado. Adri, meu local de estudo é no quarto, eu não consigo manter. Tenha uma rotina que faça com que o teu quarto, então, ele esteja sempre organizado na hora que tu for estudar. Por quê? Porque quando nós estamos estudando, nem sempre vai ser uma coisa que a gente queria muito estar fazendo naquele momento, né? Questão da motivação é um assunto para um outro vídeo, mas não é sempre que estamos motivados, temos que ter muita disciplina. Então, quando a gente está estudando uma coisa, principalmente aquelas que a gente não queria naquele momento, qualquer coisa é motivo pra gente parar. É aquele famoso meme, estudei 5 minutos, 2 horas de descanso. Então, sempre mantenham tudo organizado para que não tire o foco de vocês. Então, por exemplo, vocês têm uma bateria de estudos longa pra fazer, né? Pega uma água, pega um café, pega um chá, pega um lanchinho, pra tu poder fazer a tua pausa sem ter que parar tanto tempo, sabe? Pra conseguir otimizar o teu estudo e fazer com que ele renda muito mais. Você não tem que ficar horas pra algo que tu poderia fazer em 30, 40 minutos. Então, o ambiente, independente de onde ele for, seja a mesa da cozinha, seja uma escrivaninha, seja a tua própria cama, ele sempre tem que estar organizado. Então, a minha segunda dica é, tenha um cronograma, um checklist que seja anotar as tarefas que vocês vão ter para estudar naquele momento. Porque o que acontece? Como eu disse, nem sempre estamos estudando algo que seja prazeroso, algo que a gente domine. Muitas vezes a gente vê o estudo como um grande desafio, né? Tu te expõe a uma coisa nova, tu te expõe a aprender aquilo do zero e cada vez vai aumentando a dificuldade e sempre tem algo novo. Então não é uma coisa confortável, vocês entendem? Vocês podem tornar o processo do estudo uma coisa confortável, mas o ato de estudar não é tão confortável assim. Então, o que eu indico vocês fazerem? Quando vocês estão ali estudando um momento de foco, que vocês precisam ter atenção para absorver a maior quantidade de conteúdo possível, para então otimizar o estudo de vocês. E quando vocês estão estudando, começa, mas eu tenho trabalho dessa coisa pra fazer. Mas eu tenho tempo. Mas eu tenho que fazer não sei o quê. Porque eu fiquei de falar com a pessoa e lembrar não sei o quê. Anotem. Tenham um papel do lado de vocês pra anotar. Tenham um bloquinho de folhas, qualquer coisa, gente, pra vocês anotarem. Então, tô estudando, lembrei de uma coisa, escreve. Escreveu. E tenham em mente que no momento que vocês escreveram, aquela tarefa vai ser feita num momento posterior e que agora o foco é o estudo que vocês estão fazendo no momento. Então, sempre tenham muito bem alinhados, porque a nossa cabeça não precisa ficar decorando tudo que a gente tem pra fazer. A nossa cabeça, ela tem que aprender pra que a gente possa colocar em prática depois desse conhecimento. Então, quando vocês anotam, vocês, digamos assim, tranquiliza a cabeça pro momento do estudo e vocês podem se focar naquilo. Então sempre tenham uma lista, por exemplo, hoje, de tarde, eu vou estudar matérias do ensino médio, por exemplo, eu vou estudar geografia, história e matemática. O que eu vou fazer de cada matéria? Tal matéria tem um tema, outra tem um trabalho, sabe? Escrevam, delineiem exatamente o que vocês vão fazer, em qual ordem vocês vão fazer. Isso é um assunto pro próximo vídeo também. Mas tenham um cronograma, é muitíssimo importante. A minha terceira dica é pra hora literalmente do estudo. Muitas pessoas fazem um resumo mais passivo, né? Eu sou adepta ao estudo ativo, eu não achei o passivo assim, ele não te ajuda numa questão de memorização do início ao fim. Ele é um caminho muito extenso, acho muito, muito extenso. Tu estuda muito mais horas, digamos assim, do que o estudo ativo. O que eu faço no estudo ativo, certo? O estudo ativo, ele é te expor ao máximo aquele conteúdo pra fazer com que tu absorva ele da melhor maneira possível, com menos tempo. Então, como que eu começo meu estudo? Eu sempre faço um resumo em forma de perguntas. Adri, mas é a primeira vez que eu tô estudando essa matéria. Tipo assim, não tem que fazer perguntas na matéria? Tem. E no que tu força teu cérebro a fazer, tu aprende de uma maneira, gente, surreal, sério. Então assim, tá aí estudando um exemplo, solução tampão. O primeiro parágrafo vai ser um parágrafo introdutório sobre essa matéria. Então, tu vai fazer a pergunta, o que é uma solução tampão? Tu vai ler aquele parágrafo, tu vai entender e tu vai formular uma resposta com as tuas palavras. Essa é a parte mais difícil. Tu despende de um tempo maior no primeiro contato com a matéria? Sim, despende de um momento maior. Mas a tua fixação desse conteúdo é incrível, sério. As minhas amigas, elas falam uma coisa que a minha característica é o resumo pergunta, que é assim que a gente começou a chamar os meus resumos, porque são só perguntas. Vantagens que eu vejo nele. Tu despende um tempo maior, mas depois o teu método de estudo é, tipo assim, tu fixa, né, a fixação. Sem comparações, gente, sem comparações. Resumo pergunta é vida pra mim. E se vocês são que nem eu, que dependem de alguém pra estudar matérias mais complicadas, por exemplo, é muito bom, porque a gente tem aquilo que, a pessoa que tá estudando comigo, aí a gente tem, né, nossa dupla de aula, e aí nesse negócio a gente quer sempre estudar com essa pessoa, mas nem sempre o horário bate, a dificuldade dela é a tua. Gente, vá passar ônibus aqui na frente. Mas, como eu tava falando, nem sempre a prioridade é a mesma, o tempo, a pessoa, tu tá com mais dificuldade na matéria do que ela não vai querer ficar estudando aquelas várias horas a mais, né, pra poder fazer essa fixação, que é muito importante do teu aprendizado. Então, o resumo pergunta é pra ti. É pra essa pessoa, sabe? Então, o que acontece? Tu pode chegar pra tua mãe, pra tua prima, pra tua vizinha, namorado, qualquer pessoa e pede pra ela te perguntar, fala, Fulaninha, esse aqui é o meu resumo, tu pode me perguntar num primeiro momento na ordem, tá? E aí, eu vou te responder, tu lê a minha resposta, tipo, tu lê a pergunta, lê a resposta pra ti, né? E aí tu me dá um tempo e eu te respondo. E tu vê se a pergunta e a resposta batem. E aí tu pode ir marcando, por exemplo, a pergunta 3, a pergunta 5 não sei responder, a pergunta 7 eu troquei com outra resposta. E na próxima vez que ela te perguntar, ela vai perguntar
elas e vai voltar naquelas que tu errou. E aí a tua memorização começa e o teu cérebro começa a funcionar. Gente, é sensacional. A minha quarta dica é o método Pomodoro, gente. Eu confesso que eu não uso ele tanto quanto resumo pergunta, mas eu uso ele sempre que eu sinto que eu vou começar a atrasar minhas tarefas, né? Que é aquele momento tipo, ai, tal dia eu me dispersei, não consegui, eu fiz tudo que deu, mas eu não consegui, realmente é muita tarefa. E aí, tu pensa, por exemplo, né? Basicamente consiste em tu bota 25 minutos de foco total, 5 minutos pra ir no banheiro, tomar água, o que seja, mexer no telefone mesmo. Aí tu fica, ai, mas só 5 minutos. Mas o fato de tu saber que tu vai ter esses 5 minutos depois, parece que o teu foco, a tua concentração é outra. Então sempre que eu tenho tarefas que eu preciso, assim, que eu sei que eu vou conseguir fazer às vezes em 10 minutos. Às vezes eu boto um timer de 15 minutos e descanso 5. Tem um aplicativo, eu vou deixar o nome aqui, que é o que eu uso na versão gratuita. Mas também pode usar o cronômetro, pode botar tem vídeos no YouTube do método Pomodoro. E é muito, muito bom, gente. Sério, vocês podem definir tempo. Vocês podem fazer 25-5, 10-5, 15-5. Tudo vai da tarefa de vocês, como tá a concentração, quanto tempo que efetivamente tem, né? A minha quinta dica pra vocês é seja o seu próprio professor. Antes de tu dar esse resumo pra alguém te perguntar, tenta te explicar ele. Olha no espelho, caminha no quarto, caminha pela casa, como vocês acharem melhor. Mas tentem explicar. Façam uma pergunta pra vocês mesmos, tentem responder e leiam a questão depois. Ou então, leiam em voz alta, como se estivessem perguntando pra alguém, e respondam como se também dominassem a pergunta e estivessem explicando pra alguém. Com o passar do tempo, então, vocês começam a ler a pergunta, pensa na resposta, verbaliza ela, muito importante verbalizar ela, e depois olha a resposta. Gente, é sensacional, o melhor método de fixação, fora que estudos comprovam que a gente aprende muito mais quando a gente ensina pra alguém. E não necessariamente você precisa existir, pode ser você mesmo. E a sexta dica é sobre os flashcards, né? Que é aquela meia página, um quarto de página. E aí as pessoas falam, Madre, tu não falou dos flashcards, todo mundo indica eles, porque eu uso eles numa sistemática diferente. Normalmente as pessoas, elas olham a matéria e vão fazer um resumo, tipo, tem meia folha pra resumir, aí a pessoa se obriga a botar o mais importante, ou não faz um resumo tão extenso, né? Tão pesado. O que eu faço no flashcard que é a charada, gente? Né? É assim, acabou o segredo com vocês, tô contando tudo. Vocês fizeram um resumo pergunta. Vocês estudaram ele sozinha, vocês pediram pra alguém perguntar pra vocês na ordem, vocês pediram pra pessoa perguntar de forma embaralhada, vocês dominam o assunto, chegou antes da prova. Tu vai pegar meia folha e tu vai botar o título e vai fazer um flashcard com tudo aquilo que tu lembra. Então, solução tampão, pega lá, como funciona, então o sistema acontece tal coisa, e vai escrevendo. Ao final, tu pega aquele teu resumo pergunta e começa a bater. Ah, faltou isso, faltou aquilo, tem isso, tem aquilo, e vai indo. É assim que eu uso o método dos flashcards. E depois, posteriormente, eu acredito, gente, que na semana, tipo, seja de prova ou de trabalho, não se muda nada. O que tu sabe, tu já aprendeu. O que tu fez no trabalho, tu já fez. Então, assim, não fazemos nada, porque isso deixa a gente mais nervoso, deixa a gente mais com aquela ansiedade que acaba nos atrapalhando na hora de uma avaliação, né? Seja ela uma avaliação oral, que seja um trabalho, ou uma escrita. Então, a gente não precisa estar, se botar numa situação dessas, sabe? Eu sou muito contra esse estado de nervosismo extremo que muitos alunos entram, porque eu já sofri muito isso. Eu já sofri de chorar antes das provas, entendeu? Mesmo tendo estudado, e às vezes eu ia até bem nas provas, às vezes eu ia mal, às vezes eu ia bem, mas o estado emocional nos afeta muito, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então eu acredito que depois de fazer esse flashcard, se tu quer muito revisar uma coisa na semana da prova, tu pega o flashcard e dá uma olhada. E a sétima dica pra encerrar esse vídeo é aquela também de praxe, gente. Bebam água, durmam bem e se exercitem, né? Na medida do possível. Ai, Adri, mas eu estudo muito. Faz uma caminhada por semana, já é algo, entendeu? Faz uma caminhada, 2 caminhadinhas de 20, 30 minutos, gente, já é algo. Tomem água, o que conseguirem, priorizem no sono na medida que conseguirem. Eu sei que você tá falando pra você, ai, durmo 8 horas, nem eu durmo 8 horas hoje. Mas se tá dentro da tua realidade, faça. Priorize o seu bem-estar físico e emocional, porque só assim os nossos estudos rendem, né? A gente quer muito ter um bom desempenho nos estudos, mas às vezes a gente esquece, a gente nunca pode levar ao extremo as coisas. Eu digo isso pra vocês porque eu já cheguei em épocas que eu dormia 3, 4 horas. Era insano. Eu não me alimentava bem. Eu não bebia quase nada de água. Meu desempenho nessa época foi a alturas, e foi aí que eu comecei a desenvolver essas dicas que eu compartilhei pra vocês nesse vídeo de estudo, e comecei a perceber o que funcionava e o que não funcionava pra mim. Era a época que eu tava fazendo ensino médio integrado com química e à noite eu tava fazendo administração. Então assim, gente, foi uma época muito, muito louca. E aí eu lembro que teve um dia que eu tava tomando tanto café, e eu tenho um pouco de ansiedade, né? E eu tava tomando tanto café, gente, que eu comecei a me tremer de noite. Coisa mais, eu não conseguia mais estudar. Eu fiquei 2 horas e pouco acordada, até a hora da minha avó, que era muito tempo que eu consegui dormir, com as mãos tremendo, por causa do café. E aí é um dos motivos que eu só tomo café com leite hoje. Eu tenho assim um pavor de tomar café puro por causa disso, porque eu passei muito mal. E também teve uma vez que eu fiquei 40 e poucas horas acordada, mas acordada num estado muito acelerado, por causa dos meus estudos. E foi aí que eu percebi que as coisas não... O nosso estudo não vale a nossa sanidade mental, a nossa sanidade física, né? Então eu comecei a perceber tudo que eu tava fazendo de errado, como eu poderia melhorar e como eu poderia achar o equilíbrio. Porque a vida, gente, ela tem que ser um equilíbrio. Não é só estudo, não é só trabalho, não é só lazer, diversão, mas ela é um equilíbrio. E quando tu acha o equilíbrio, tu consegue conciliar as coisas, viver em harmonia com tudo, tu começa a ter um desempenho muito bom. Eu lembro que na época, né, depois que eu comecei a ter essa mudança, eu escutava muito, que o segredo de fazer tudo era fazer mal feito. Mas eu acredito que quando a gente acha o equilíbrio, a gente começa a ficar tão bem e tão disposto pra fazer as coisas que o nosso desempenho aumenta. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitado das dicas e me contem se funcionou ou se não. E eu vou deixar as minhas redes sociais para que vocês me acompanhem, mandem ideias de conteúdo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!